Convidamos agora para fazer o uso da palavra o senhor Eduardo Oliveira, ex-prefeito municipal e primo do nosso homenageado, para falar em nome da família. Meu boa noite, senhor presidente Eduardo. Em seu nome, cumprimento a todos os vereadores presentes, também o Bosquinho, que tenho em alta estima, vereador muito atuante sempre aqui. Cumprimento todos os funcionários da casa, agradecendo o trabalho nessa noite de sexta-feira. Cumprimento a todos os amigos do Maurício. Cumprimento ao Marcelo Nogueira, representando a pessoa do senhor prefeito. E cumprimento em especial, e aí em nome de todos, a mãe do homenageado, a Renata, e com ela todo o sentimento de bem-querer, porque quando eu que sou pai, então eu posso transferir a emoção, porque é muito melhor falar dos nossos filhos do que da gente. Isso é uma sensação de dever cumprido. Muito bem, eu quero ser breve, mas não posso deixar de colocar algumas questões. Maurício segue um exemplo que vem de um tempo, como nós todos, como as gerações que se sucedem, como parte de uma cadeia inspirada no bem-querer. As gerações passam e o que fica não é aquilo que a gente consegue de poder, como estamos aqui numa casa legislativa, nem de dinheiro, como alguns pensam que é, e acham que acumulam e vão levar para o céu ou para não sei aonde, mas, sabará, o que fica são nossos atos, que a gente faz em benefício, principalmente das pessoas que mais precisam, e principalmente quando a gente se coloca no lugar do outro. E aí, então, Maurício vem de uma família do lado paterno, o pai do Maurício é irmão da minha mãe, era, porque viajou bem antes do combinado, inclusive, mas eu preciso reverenciar o nome dele aqui, porque também, em outro plano, está aqui, como sempre esteve da vida do Maurício e de todos nós. Ele veio a fazer o projeto Rondon na década de 70, se eu não me engano. Maurício não era nascido, ele não era nem casado. Naquela época que era difícil, que era mais difícil do que hoje, o transporte, a comunicação, né? E ele, então, vai para o projeto Rondon, na selva amazônica, cuidar dos ribeirinhos, da população menos assistida com relação à sanidade, Andresa, com relação à educação, à leitura, e, portanto, fica um tempo lá se doando por uma causa humanitária. Muito bem. Nesses exemplos, o pai dele, que é o Valdemar Silva, que leva o nome da avenida. Momo, você mora na Valdemar Silva? Nós que fizemos a avenida, Sabará, você se lembra, na época em que eu fui prefeito, abrimos lá. Inclusive, hoje vocês estão pleiteando uma ponte saindo de lá e ligando no Santa Efigênia. Eu acho interessantíssimo, Momo, você que é da região, é possível. Tem pedra, tem isso, desvia da pedra, implode a pedra, faz o que tiver que fazer e faz a ponte. Nós fizemos a ponte Rio-Niterói, André, não é? Você vai fazer a ponte aqui, passar por cima lá do córrego das Araras, né? Muito bem. O avô do Maurício, então, foi empreendedor, um homem à frente do tempo, visionário, muito trabalhador, embrenhou-se aí na questão rural, na questão agrícola,
foi o primeiro aluno da classe no Colégio São José, desde que entrou até se formar, naquela época, década de 40, muito bem. E um homem que pensava não só nos empreendimentos, foi fundador da Plurinox, que hoje, Sabará, você que conhece tão bem lá, estivemos juntos da Plurinox, eu e você, né? Em época de campanha, André, pedindo voto do Lula. Muito bem. Foi fundador da Plurinox, que está aí, uma grande empresa. Foi presidente do Batatais, e aí, Márcio e Edson, vocês, falávamos do Batatais, né, Lindolfo? Batatais na época áurea, e dando o exemplo, Zeni, e você que sabe dos projetos sociais, dos predinhos, posso falar predinho, né, um nome carinhoso, o quanto o esporte é importante, transforma uma esperança de sucesso amanhã, mas não é o mais importante. O mais importante é a disciplina que ele traz, não só a educação física, mas a disciplina que ele traz e a concepção de que na vida a gente ganha e a gente perde. E a gente respeita quem tem opinião contrária em qualquer circunstância da vida, seja ela na disputa do momento, seja ela na disputa pela vida, seja ela na questão política, seja ela no relacionamento com o irmão. O irmão enquanto ser humano, humanidade. O vovô também foi presidente da Operária, por mais de 20 anos. Depois, por mais de 20, foi presidente de honra da Operária. Ele que construiu o Salão Oval, aqui, né? O Salão Redondo, que na época era também de vanguarda, era bonito. E tem aí uma passagem bem rápida que eu quero contar, se vocês me permitem. Ele ficou amigo do Portinari, porque ele trabalhou com o banqueiro na época, que era o seu Oswaldo, que era o seu Arthur Scatena, pai do Dr. Oswaldo, que construiu o estádio lá, né? E o Portinari construiu só 2 autorretratos, só 2, na vida inteira. Como construiu só 2 vias sacras, uma em Batatais, maravilhosa, outra da Pampulha, bonita, mas não se compara a nós. Sem bairrismo, não se compara. Muito bem. O Portinari fez as telas do seu Arthur, o autorretrato do seu Arthur e o autorretrato do Zé Martins de Barros. O seu Arthur, banqueiro, o Zé Martins, cafeicultor. A do Zé Martins está lá na creche, que o Zé Martins que fez e doou para o município. O Zé Martins foi um grande benfeitor. E o seu Arthur estava aqui na matriz, não sei onde está agora. E o vovô, como ficou amigo do Portinari, era presidente da Operária, pediu para o Portinari: Portinari, eu gostaria que você fizesse um quadro do operário, o operário. E aí, e eu faço questão de pagar, se eu puder, porque Portinari já era famoso. E o Portinari falou: eu faço, desde que eu tenha liberdade para criar e desde que eu não receba nada, senão eu não faço. E aí ele fez o quadro, o operário, que veio para Batatais, sofreu uma grande resistência da comunidade para ser pregado na Operária, por um simples motivo. E aí foi o motivo que também as telas sacras sofreram, porque Portinari foi candidato do Partidão, João Edson, Partido Comunista da época, que depois caiu na ilegalidade, Sandrinho. E o operário que ele fez tinha a foice e o machado. Muito bem. Passado aquela questão, o quadro foi colocado, e a Operária passa por dificuldade. Fez o clube de campo e tal, e passa por dificuldade. O pessoal se reuniu e falou: vamos vender o quadro. O vovô falou: de jeito nenhum, o quadro não vende. E não vendeu até ele morrer. Ele morreu e falou: bom, gente, agora nós estamos liberados, vamos vender esse quadro, porque nós precisamos de um fôlego. Era valiosíssimo. Veio um marchand aí, um corretor, eu compro o quadro. Comprou em 24 parcelas, pagou 3 e parou de pagar. Parou de pagar, e um dia ele veio e falou: olha, gente, eu vim devolver o quadro.
Ou, mas puxa vida, não temos como devolver o dinheiro, porque nós já gastamos. Não, mas eu não quero dinheiro de volta. Não, vou devolver o quadro. Eu tive um insucesso, vou devolver. Devolveu o quadro e veio o Canelli de Batatais, que está na Praia Grande, do cartório, comprou o quadro, está com ele, ficou nas mãos de um batataense. Dentro de tudo isso, e me desculpem sair um pouco do tema, mas eu precisava fazer essa introdução, porque o Maurício teve bons exemplos na trajetória e cumpre muito mais do que a sua missão de desprendimento. Tem um olhar social por intermédio do esporte e por intermédio da doação. Doação do seu tempo, doação da sua capacidade, doação do seu trabalho, doação dos seus planos. Ele se dedica com o coração aberto e de forma voluntária, sem nunca ter pedido e nem querido nenhum reconhecimento. É de forma extremamente livre e da sua personalidade. Eu não fiquei surpreso, porque já sabia, mas sou extremamente admirador da sua personalidade, do seu comportamento e dos seus atos. Quero aqui também, e não posso esquecer, de agradecer a Marilda, a vereadora Marilda, que, de forma muito sensível, usando aí a sensibilidade feminina, sem demérito nenhum, sem querer aqui fazer nenhuma comparação, mas a mulher é mais sensível nesse sentido, e ela então faz essa justa homenagem e agradecer o apoio de todos os vereadores da época, no ano passado, que votaram por unanimidade. Agradecer aos vereadores presentes, agradecer, finalizando, a Deus. E os poderes são leigos. O executivo, nós somos desvinculados. Mas nós, enquanto homens, temos nossas crenças. E por isso o crucificado está aqui ao nosso lado, para nos incentivar e para, às vezes, a gente olhar para trás, Eduardo, presidente, e dizer, opa, eu preciso me manter no caminho do bem e humilde, como sempre, porque, como eu disse no início, não é o poder que a gente tem da caneta, nem é os bens que acumulamos, porque os bens são do mundo, são passageiros. Aliás, nós somos inquilinos. Ah, eu tenho minha casa própria. Não tem, não. Você é inquilino dela. Você paga um tributo mensal, porque o seu tempo vai passar, e está passando, e as gerações se sucedem. Portanto, não nos apeguemos a essa questão. E vamos nos apegar à questão da solidariedade, da fraternidade, do desprendimento, da empatia, que aí, Maurício, além de meu primo, além de meu padrinho de casamento, eu tenho a honra e o orgulho de chamá-lo de amigo. Muito obrigado a todos.